Professor, eu tentei fazer as atividades, só que tem um problema, eu não sei como é que salva um coisa no GeoGebra. Tipo, salvar sem precisar apagar e fazer em cima. Tipo, Sim. deixar o que tu fez salvo aí e fazer o resto. Eu não me lembro assim de ter feito várias vezes. O que tu pode fazer é dar um print screen, né? E salvar ele num Word, num Office qualquer que tu tiver, ou pode ser do OpenOffice mesmo. Mas eu vou ver se tem alguma coisa aqui como fazer sem abrir de novo, né? Salva. Porque eu vou fazer alguns exemplos no GeoGebra agora, talvez daí eu já tente fazer salvar eles aí. Vamos ver como é que funcionaria daí. Sim, Ah, porque eu tentei fazer os meus aí, eu não sabia onde que salvava aí, sempre fazia em cima do outro. sim, assim dá. Mas vamos tentar salvar um agora quando eu for fazer uns exemplos aqui, daí de repente a gente já. Pessoal, botei no chat ali o link da presença de vocês, né? Quem pode preencher ali, tá no chat da turma. Eu pretendo fazer hoje, então, finalizar aquele primeiro arquivo que eu tinha mandado para vocês, mas antes de começar a parte final daquele arquivo, resolver aquelas questões que ficaram da última aula, né? E aí seguir adiante e finalizar aquele próprio arquivo que foi enviado para vocês. Então, hoje, se tudo correr certo, vai acontecer isso. Então, finalizar e aquele arquivo e resolver. Então, vou começar com a resolução daqueles exemplos da última aula. Então, vou. Gostaria de fazer um pedido, professor. Fale. Explica. E explica de novo. E explica mais umas 3 vezes, porque eu não consegui fazer. Tranquilo. Eu só não consegui fazer os últimos aí, professor. Mas os primeiros aí, um e o dois, eu consegui fazer. Tranquilo. Vamos lá. Estão enxergando aí o arquivo? Sim. Vou aumentar um pouquinho aqui. Então, nesse caso, é a 1, né? Daqui. Tá. Então, vamos lá. Então, o U menos V nós já tínhamos feito, né? Na verdade, era o vetor U, né? Em vez de usar, como se fosse U mais V, seria esse aqui, né? Só que é menos V, então tem o sentido contrário dele, né? A solução de U menos V, então, tá aqui. Sendo esse aqui o U, né? Já está ali o U. Esse aqui seria o V, só que nesse caso aqui seria o menos V. Então, a solução do U menos V estaria aqui, U menos V. Então, nesse caso aqui, esse vetor seria o U menos V. Nós já tínhamos feito na última aula, então
Então, a letra A está aqui dessa forma, U menos V. Tranquilo? Posso apagar aqui? Até aí, tranquilo. Tá. Então, vou apagar agora e vou fazer o V menos U. Então, eu tenho o vetor V, ele está aqui, ó. Em vez de fazer mais U, se fosse mais U, seria esse elemento aqui, né? Porque V mais U seria esse, só que como é menos V, menos U, desculpe, depois eu dou os termos, eu vou usar esse aqui, por sentido contrário. Então, a solução dele vai ser essa aqui. Então, escrevendo de novo. Esse aqui é o V, já está ali, né, a nominação. Esse aqui seria o vetor U, só que como é menos U, seria esse aqui. E esse vetor seria o V menos o vetor U. Estou trabalhando com ele geometricamente, nem estou falando em números, nem algebricamente, nem nada. Só questão geometricamente do vetor. Ok? Posso ir adiante? Sim, ok. Terceira, letra C agora. Ele pede menos V. Então, em vez de usar esse vetor V que já tem aqui, eu vou usar o menos V, que está aqui. É menos duas vezes o U. Se fosse mais duas vezes o U, seria U aqui, mais U aqui, duas vezes o U. Mas, na verdade, ele quer duas vezes o U. Menos duas vezes é uma para cá e outra para cá. Então, a solução... Eu vou trocar de sinal, aqui, de sinal não, de cor. A solução vai ser esse aqui. Então, vamos lá de novo. Em vez de usar o V, eu estou usando o menos V. Esse aqui é o U mais U, né, que seria... Até poderia fazer um vetor aqui fora. Aqui seria o inteiro, os dois juntos aqui, ó. Seria o vetor 2U. Né? Mas só que ele quer menos 2U. Então, pega esses dois elementos aqui, ó, porque aqui é menos U e mais uma vez o menos U. Ou seja, se eu colocar em cima dele, seria um vetor exatamente menos 2U, seria isso aqui. E aqui, deixa eu só escrever o menos 2U aqui. Aqui seria o menos 2U. E esse resultado aqui seria o menos V menos 2U. Tranquilo? Sim, tranquilo. Ficou muito poluído aqui porque eu coloquei todos os outros aqui só para mostrar o que estava fazendo, né? Mas a princípio o que vale é o menos U aqui, ó, e o menos 2U e ligar o início até o final, que é o resultado dele geometricamente. Vou apagar. Letra D. Duas vezes o U. Então, vamos lá. Duas vezes o U. Vou colocar aqui, ó. Uma vez o U. Duas vezes o U. Menos três vezes o V. Em vez de colocar o três vezes o V para lá, ó, que seria mais... não vou colocar... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Que não vai ter espaço aqui. Mas vou colocar pequenininho. 3 vezes o V para lá. Como ele é menos 3V, então eu vou colocar para cá. Tá, deixa eu apagar. Vou
sair daqui. Vou botar um pouquinho para cima isso aqui. Então, vamos lá. Vamos de novo. Ele quer 2U, então vamos lá. Vou colocar aqui em cima, ó. 1U, 2U. E o V seria para lá, então menos 3V. Então, eu vou colocar para cá. 1, 2, 3. E a solução, então, a solução vai ser esse aqui. Então, ó, vou digitar aqui. Aqui é U, só que seria um vetor só, né? 2U, né? Teria um vetor só inteiro aqui, ó. Seria 2U, seria o U multiplicado por 2, e aqui seria um vetor inteiro também, ó. Que vai ser, vamos escrever aqui, seria menos V, e outro menos V, que daria um vetor só, menos 3V. O inteiro seria menos 3V, e eu coloquei os verdinhos ali separados. E aqui é o resultado, né, do 2U menos 3V, que é o que ele queria ali. Certo? Professor, se não precisa aparecer a flechinha, daí a gente pode repartir com um tracinho, né? Daí, no caso, no vetor, pra dizer que ele é 3? Ali no V? Pode não, tranquilo. Tá bem. O ideal é tu trabalhar com o sentido dele, né? Para eu entender que tu entendeu a mudança desse sentido. Só isso, né? Porque se tu não usar a seta aqui, eu não vou entender que tu entendeu o sentido. Sim, daí eu boto a seta, no caso, no finalzinho, e Pode daí ser, boto um... Tá bom. Isso, tranquilo. É só porque fica mais para o entendimento do sentido, né? Porque aí tu tá vendo que ele tem a mesma direção, né? 3 vezes o módulo, o 3V tem 3 vezes o módulo do vetor V, e o sentido dele negativo significa que a direção desse vetor menos 3V é sentido contrário do vetor V. A seta ele define o sentido contrário, né, do vetor original, né? O vetor original era um vetor V, mas que gerou um vetor menos 3V. Mesma direção, com módulo aumentado em 3 vezes, com sentido contrário do vetor original. Tranquilo? Sim. Pablo, pode falar. Pablo, pode falar. Professor, será que o senhor podia testar isso no GeoGebra? Porque como eu falei para o senhor, ficou muito difícil de salvar. Aí eu fiz um só, tentei salvar e não deu. Aí eu fiz várias outras e não consegui. Vamos colocar lá. Vou deletar aqui, só um pouquinho. Uhum. Eu só fiz a A dos 4 aí, que é até D. Porque como eu não consegui salvar. Deixa eu só, vou olhar ali o... Vamos pensar que esse vetor aqui tenha 2 unidades para cá. E esse 3. Tá, deixa eu... Esse é o B, né? E aí depois. Eu vou criar 2 vetores aqui, tá?
Tá. Um vetor... Deixa eu pegar o vetor aqui. Ou aqui. Vou criar um vetor aqui, ó, com 3 unidades, e um vetor aqui não é 2 unidades, tá? Ele é um pouquinho mais que 2 unidades. Sim. Por quê? Porque ele é a diagonal de um quadrado, aqui se tu for olhar, ó, de lado 2. Então, por isso ele vai dar um pouquinho mais que 2 ali. Então, eu vou tentar minimizar aqui, tá? U menos V, vamos fazer, no caso, U menos V, ali. Ele diz que U menos V é W, ele nominou ali por conta. Lembra que, ó, era U menos o V, em vez desse aqui, ó, ele pegaria esse vetor aqui, ó. Geraria esse aqui seria o menos V. Vamos ver se ele define esse vetor menos V aqui. Deixa eu deletar aqui, vamos ver se ele define. Vou colocar menos V aqui, menos V. Ele definiu como menos V para aquele lado lá, ó. Mas aqui seria, como são... nesse caso que eu estou somando eles, eu teria que colocar esse vetor aqui assim. Ó. E aí o que acontece, ó? Aí entra a questão do paralelograma, ó. Por que o paralelograma? Aqui eu geraria, fecho o paralelograma com esse aqui, ó. Esse seria o vetor U e esse aqui seria o outro vetor, que é a lei do paralelograma, ó. Quem trabalhou com paralelograma, né? Então, nesse caso aqui, a solução do U menos V, que é o W ali. Então, deixa eu definir, excluir alguma coisa aqui. O A, né? Vou tirar esse A, vou tirar o C, que é a soma ali. Então, ó, o U menos V deu esse resultado. Qual era o outro que tinha lá depois? V menos U. Então, eu vou pegar o V menos U. Tá aqui, ó. Gerou aquele vetor lá. Né? Então, eu tenho V menos o U, ó. Geraria aqui, ó. Aqui seria o menos U. E aí, a solução seria essa. Vou deletar aqui, para não ficar poluído. Então, vou de novo. V menos U. Ele definiu como sendo B, o vetor B. Nota que ele já está dando os valores numéricos ali, ó. Algebricamente, ele já calcula aqui. Deixa eu tentar aqui, professor, no GeoGebra, eu tô com o GeoGebra aberto. Aqui, deixa eu ver. Tá, eu vou tentar salvar aqui, ó. Professor, Como? professor, eu não entendi ali, ó. É menos o U, só que daí ele subiu. Ele não seguiria, no caso, na reta, ao contrário ó, do U? Eu não tô entendendo essa parte aí. Tipo, é U negativo, né? Daí o senhor subiu ali. Deixa eu olhar o que eu tinha feito. Eu fiz V. Na verdade, ele está assumindo o W. Não, V menos U. Pensa aqui, ó. Eu fiz V menos U, certo? V está aqui, certo? Sim, certo. E o U, como se fosse mais, eu ia colocar nessa direção aqui, certo? Certo. Uhum. Mas é menos U, então ele vem para cá. Certo. E aí o resultado é esse aqui. Tá bem. Entendeu, né? Tô quase. Mas não eu entendo. Não, mas é assim, ó, sempre tu tem que colocar um vetor em cima do outro. Tá. Ó, eu coloquei o V primeiro. Se fechar lá, teria que subir, eu entendi agora. O primeiro vetor seria o V. Se fosse mais U, seria esse vetor aqui. Eu pegava o U e colocava na ponta da flecha do outro e seguiria a sequência, certo? Só que é menos U. Então, em vez de
subtração do positivo, ele vai para o menos 1, vai para cá. E Muito aí, a soma ou a subtração é o início daquela flecha até o final das flechas. Quantas flechas tiver. Por exemplo, se eu tiver uma solução, vou botar uma solução louca aqui. U mais V mais E que tem ali. Ó, gerou um vetor F. Então, gerou todo um... Ficou complicado agora. Vamos deletar isso aqui, senão... Vamos deixar só os originais de novo. Vou tirar todos esses... O próprio dado. Fiquei só com o U e o V de novo. Tranquilo? tranquilo. Tá, vamos para o mais um agora. Menos V, menos 2U. Menos V, menos 2U. Tá ali. Ele gerou, deixa eu puxar ele para cá para que vocês... Ó, gerou esse vetor aqui. Ah, vamos... O que era? Menos V, menos 2U. Tá. Menos V. Em vez de colocar V, eu colocaria um vetor aqui, ó. Opa, vou pegar o vetor lá. Em vez desse aqui, eu colocaria... Eu colocaria aqui. Certo? Em vez de V, menos V. E menos 2U. Em vez de eu colocar 2U para cá, eu colocaria o menos 2U aqui. Ó, que é a solução daquele ali. Tranquilo? Agora eu compreendi. É que, na verdade, eu estava buscando o professor lá em cima. Sabe aquela primeira vetor que o senhor fez lá em cima? Eu achei que ele lá fosse o U, mas aquela é a ligação, né? Do V e do U para fechar. Isso, ó. Agora sim, agora eu compreendi. Muito obrigada. Tranquilo. Tá? E aí, se eu quiser gravar, Pablo, ó, eu vou gravar, eu acho que eles gravar como aqui, ó. Tem no arquivo aqui, gravar como, e aí ele diz que pasta tu quer gravar ele, ó. Área de trabalho, quero salvar aonde vocês quiserem gravar, no computador de vocês, ou este computador, Tá. no E, Tá, nas entendi. disciplinas, em geometria analítica. Então eu acho que eu vou ter que fazer tudo de novo, só para não ter problema. Exercício 1. Exercício /1. Opa, /1. Gravar. Tá, daí eu gravei esse aqui. Tá? Exercício 1. E aí depois, se eu quiser deletar, gravar de novo, vou lá, vou gravar de novo, ó. Gravar como. Ele já abre onde eu gravei o outro, ó. Eu vou gravar como... Tem até a extensão do GGB ali, que é GeoGebra. Vou gravar outro, e aí depois, se eu quiser gravar outro, ele já tem os dois gravados ali, assim tu vai gravando como tu quiser. E depois Tá. pode abrir. Só que esse arquivo é arquivo de GeoGebra, né? Uhum. Tu vai ter que abrir no GeoGebra. Se tu quiseres, por exemplo, eu acho recomendado, se tu quiser salvar Opa. Se tu quiser salvar em alguma coisa, eu dou um print screen aqui, ó. Dou um print screen e vou aqui no Paint aqui, ó. E faço um Ctrl V e seleciono o que eu quero. Se eu quero pegar isso aqui, ó, dou um Ctrl C, mando abrir de novo, ó, não salvo mais e salvo só o que eu quero, ó. E aí eu salvo como imagem. Tá. Salvo como uma imagem em algum lugar que eu queira, ó. Vou colocar lá em vez de... O senhor fez os 4 aí no GeoGebra, né, professor? Os eu 4. fiz lá primeiro e depois estou fazendo aqui de novo. Então, aqui vamos ver geometria analítica. Ó, vou lá e vou salvar como imagem 1. Imagem 1. Por que eu faço isso? Eu faço porque
fecho aqui o Paint, e aí eu venho aqui quando eu quero fazer fazer um trabalho, alguma coisa, eu abro no Word e vou inserir, ó, faço a inserção de imagem e vou lá onde eu quero que eu gravei, ó, disciplinas, geometria analítica, tal, aqui, a imagem 1, e insiro aqui, ó, e coloco aqui aquilo que eu queria, ó. E aí depois, se for o caso, ainda eu posso até gerar exercício 1, sei lá. E aí eu posso gerar um PDF disso aqui ainda. Porque geralmente eu mando em PDF os arquivos. O ideal é fazer um print screen, salvar no Paint, selecionar o que tu quer, abre um novo, grava como tu quiser, e depois tu anexa num Office qualquer. Eu trabalho com Word aqui, mas eu também tenho o OpenOffice, coisa assim. Fica mais... não é tão simples no início. Eu como faço muito isso, eu já tenho bastante prática, mas é isso aí, é o ideal que tu faz. Pode olhar depois de novo. Entendi. Tranquilo? Não vou salvar isso aqui. Professor, assim, o senhor pode fazer do A até o D no GeoGebra para depois da aula eu ver o vídeo e Sim, vou fazer. Vou deletar aqui essa aqui era, no caso, o "-v", menos 2u. E agora o último, vou deletar esse aqui, a solução aqui. Vou deletar isso aqui também. E vou fazer, que é o 2u menos 3v. 2u menos 3v. Beleza. Deu isso? É 2u ou menos 2u? Deixa eu ver aqui pro senhor. Acho que é menos. É menos... Qual é essa, professor? A É última? 2U menos 3V. Menos 2u, né? É isso? Não, é 2U menos 3V. Tá. É 2U menos 3V mesmo. A letra D, né? Outra D é essa. Ele é porque é um pouquinho diferente daquele que eu tinha feito. Tá, mas tudo bem. Deixa eu deletar isso aqui. Então, ó, 2u daria... Esse aqui eu vou deletar também. Então, é 2u menos 3v. Tá aqui. Então, ó, 2u, eu vou aumentar esse aqui 2 vezes, né? O que acontece, ó? Opa, mexi no... Seria um vetor, vou pegar o vetor aqui. O vetor duplicados, daria aqui. E depois o v, como seria... V seria positivo para lá, ó. Daria lá, assim. Mas não é esse que eu quero, na verdade, menos, que é aqui, ó. Então, aqui está a solução do 2u menos 3v. E aí que ele gerou outros nomes aqui, KI, M, MP, que ele define direto, né? Então, essa é a solução do 2u menos 3v. Tranquilo? Tranquilo, agora eu entendi, professor. Beleza. Vou minimizar aqui, vou lá de novo para a figura. Vamos para o segundo exemplo aqui. Isso aqui é a mesma coisa, ó.
Só que ele aqui, no intuito do papel aqui, eu vou tentar colocar ele... Isso na última é para fazer só aqueles ou tinha que fazer isso também? Esses também. Então, ó, vamos lá. 4A. Pega aquele A, vou multiplicar por 4. Né? Vou chutar aqui, não vai ficar perfeito aqui. Menos 2B. Em vez de ser 2B para cá, o menos 2B vai ser aqui. Ó. Um aqui, outro aqui. E menos C. E o C, em vez de vir para cá, ó, menos C, vai estar aqui. Então, a solução, vou mudar a cor aqui, vai ser isso aqui. Tranquilo? Fala sério, quem é que inventou isso aí? Isso é a física, isso é a força, é vetorial. Estou falando somente a questão geométrica do vetor. Nem estou trabalhando com um numérico aqui ainda, né? Mas esse é o pensamento da força como um vetor, né? O que acontece? Se tu aplicar, e aí que está o tamanho do vetor aqui, quando nós formos trabalhar em força, né? Se tu aplicar uma força 4 vezes uma força para cá, 2 para cá e uma para cá, ela vai gerar um movimento para esse corpo nesse sentido aqui. Então, tudo tem uma questão de lógica, né? A soma pensa numa força, e a soma dessas forças todas aqui vai gerar exatamente esse movimento aqui. Né? Se é vamos dizer que fosse um barco aqui, e tu tivesse aplicado essa soma de força, esse barco não iria para lá se fosse todas juntas, a soma iria exatamente para cá. Esse barco iria para esse movimento aqui. Então, a soma de forças, e aí tu pensa aí, quando a gente está trabalhando com algumas coisas, existe um somatório de forças, né? Dentro, que dá um resultado. E esse é a força resultante, vamos dizer assim, de tudo isso. Estou falando só geometricamente, né? Tá louco esse cara, ele apanhou muito quando era pequeno. Posso apagar aqui a letra A? Pode, professor. Pode. Ó, a B é A, tá aqui, o vetor A, mais o vetor Sim, eu B, tô fazendo a 2 ou eu tô fazendo a 2? o 2. Estou pegando esses vetores aqui, ó, que estão aqui, ó, esse aqui, esse aqui. Só que eu estou tirando de lá, tá? Porque senão eu não consigo lá para cima. Lá. Então, o vetor A, depois eu vou escrever ali, né, para você entender. O vetor A mais o vetor B, que está aqui, ó. Estou tentando copiar ele mais ou menos. E mais o vetor C, aqui. O somatório disso aí vai dar esse vetor aqui. Aqui é o vetor A, aqui é o vetor B, e aqui é o vetor C. E esse aqui é o vetor A mais B mais C. Tranquilo? Faz um arco quando fica desenhado assim. Sim. Posso apagar? Pode. Aqui eu tenho 2B. Então, vou pegar o vetor B. Ó, o B, se fosse aqui, 2 vezes o B está aqui. Menos o A mais C. Vou fazer separado aqui o A mais C, tá? O A mais C seria esse vetor aqui. Que geraria esse vetor aqui.
Então, vou escrever aqui. A, aqui o vetor C, e esse seria o A mais C. Só que em vez de A mais C, ele quer o menos A mais C. Então, em vez de ser assim, eu vou pegar esse vetor... Tá? Resultante. O resultante com sinal contrário. Vai dar aqui. Que vai gerar um vetor aqui. O senhor pegou o primeiro que estava dentro do parênteses, né, professor? Sim, esse aqui é o A mais C. Não, na verdade, aqui eu dou. Aqui, ó. Se tu olhar, esse aqui é B, esse aqui é B. Uhum. 2B. O A mais C, na verdade, esse aqui é o menos o A mais C. Por quê? Porque é a mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido dele é o contrário. Ó. Então fica duas figuras? É que aqui eu calculei o A mais C separado. Ah, tá. E aí depois eu peguei o A mais C e só troquei o sinal dele, né? O sentido do vetor. E essa aqui, esse caso aqui, o pequenininho ali, o vetor pequeno ali, vai ser o 2B menos A mais C. Esse pequeno aqui. Entendi. Até podemos pegar lá, vamos pegar no GeoGebra e fazer um parecido com esse aqui. Para anotar aqui. No GeoGebra também... Desculpa, professor. Mas no GeoGebra também parece que retas é melhor do que pegar o próprio vetor, assim. É que aqui o ideal é trabalhar numa folha quadriculada, assim, para que faça a mão. Claro, o GeoGebra também é tranquilo, não tem problema. Uhum. Vou sair desse aqui, tá? Vou sair, vou fechar, não vou gravar e vou abrir de novo. Tem um clear all ali, eu acho, eu não me lembro agora, não, mas eu não vou entrar em detalhe agora. Senão, às vezes, pode desconfigurar meu... Não estou afim que desconfigure hoje, agora. Então, aqui, eu vou colocar o A, o B e o C, tá? Vou entrar com os vetores... Onde é que eu estou? E o vetor? O vetor A, o vetor B e o vetor C. Então, eu vou colocar aqui, só que ele botou outros nomes, né? Então, em vez de o B, na verdade, o B é o V, então é 2V menos o A, que é o U, então é U mais W. Só para eu entender ali como é que ficou. Então, vou digitar aqui 2V. Nota que ele só 2V ele dobrou o valor do vetor V lá. Menos, vou abrir o parênteses, U menos W. Não, mais W. Não é menos W, é mais W. Mais W. E no GeoGebra eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo entender. Não, mas é a mesma lógica. Tu entende que, ó, esse vetor, vamos dizer que a solução deu esse vetor aqui, certo? Certo. Eu vou te mostrar, vai dar a mesma coisa, ó. Vetor V está aqui, certo? 2V seria esse vetor aqui. 2V, certo? Certo. Daí, o U mais V seria esse vetor aqui. Ó, o U está aqui, ó. Mais o V, que está aqui. Né, geraria, em vez desse vetor aqui, que seria
o vetor C, sei lá, eu já estou com tantas... Ele vai gerar esse vetor aqui, ó, que dá a solução. Porque, na verdade, aqui, ó, esse passo aqui eu fiz separado lá, lembra? Esse passo de somar os dois aqui, para chegar aqui, só que achar o vetor menos, dá a mesma solução. Mas que lá, é que geometricamente lá, aqui eu usei números, né? Então, ele dá a solução um pouco diferente do meu... Sim, 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 sim. Mas chega na mesma solução, é isso que tem que entender. Por isso Professor, no caso, Vai. assim, quando está entre parênteses, a gente pode resolver o que está dentro do parênteses para depois concluir ali? O senhor fez, né? O ideal é isso, sim, algebricamente, é tu entender a primeira resolução que está dentro, né? Sim, tá bem. Isso matemática é assim, né? Primeiro aquilo que está dentro do parênteses para poder... Ou tu troca o sinal de tudo. Tu entende que tu poderia escrever... vou colocar aqui 2V menos A menos W. Porque aí eu já troquei o sinal de tudo, entende? O menos dentro do parênteses, o menos antes do parênteses, faz com que os vetores lá dentro troquem de sinal todos eles. É a questão algébrica. Eu tiro o elemento. Entendeu o que eu falei? Deixa eu fechar aqui. Sim, entendi, professor. Aqui, ó, eu poderia escrever... Seria menos A e menos C, né? Isso, eu colocaria 2B menos A menos C. E aí eliminei o parênteses. Então vamos de novo aqui, tirando o parênteses. Então vamos lá. Ó, 2B menos A, só que o A, em vez de ser para lá, é para cá, e menos C. Ó, vai gerar aquele vetorzinho pequenininho de novo, ó, que nós tínhamos antes. Certo? Certo. Então, vamos lá de novo agora para essa questão aqui. Sabendo que o ângulo entre os vetores U e V é de 60 graus. Então, vamos lá, vamos criar um vetor U e V aí de 60 graus. Aqui tem um vetor e aqui um vetor. Mais ou menos 60 graus. Esse aqui é o vetor U e esse é o vetor V. Posso dizer, né, que aqui tem 60 graus. 60 graus. Né? E esse complemento aqui, ó, para fechar os 180 graus, né, desse vetor, porque ele tem uma sequência aqui, ó, eu posso dizer que aqui, nesse intervalo, tem 120. Aqui, ó, se ele seguisse os vetores, tem 60 graus. E aqui, nessa outra parte, tem 120. Se eu somar todos esses vetores, esses ângulos aqui, dá 360 graus. Então, aqui tem 60 graus, aqui tem 120, dá 180 graus. E aqui tem 60 graus, aqui tem 120. Se tu fizer a volta inteira, dá o 360 graus que quer. O que ele pergunta? Qual é o ângulo entre o vetor U e o menos V? Então, ó, vou mudar de cor até. E o menos V seria esse vetor aqui, ó. Então, vetor U e menos V, vou escrever aqui. Tem quantos graus? É esse aqui, ó. É isso aqui. 120 graus.
Agora já não entendi. 120 graus. Tranquilo? Professor, então, assim, ó, o númerozinho que tiver ali, ele sempre tem que estar no terceiro quadrante. No caso, o 60 ali, daí o 60 tem que estar no terceiro quadrante também. Sim, aqui é por causa da equivalência mesmo de igualdade, né? Porque tu entende que este ângulo aqui, ó, se tu... Vou pensar lá no teorema de Tales, lá, né? Se tu pegar duas linhas, tu entende que esses 4 lados aqui, a soma total tem que dar 360 graus, concorda? Sim. E esse ângulo aqui é igual a esse, e que esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Sim. Então, se aqui tem 60 graus, ele está dizendo que o ângulo, o vetor U e V é de 60 graus, significa que lá a sequência lá também tem 60 graus. E como o total tem que fechar os 360 graus, significa que esse ângulo aqui, esse vetor seguisse aqui, ó, a soma desse mais esse dá 180 graus, que é o suplementar dele, e a soma desse com mais esse aqui tem que dar 180 graus. Como esse vetor, esse ângulo aqui é igual a esse, então aqui, se aqui tem 120, aqui também tem 120. Então, achei os ângulos de todas as pontas dele. Então, ele pediu do U menos o V. Menos o V, então esse aqui é 120 graus. Agora, ele também, a letra B. Vou mudar de cor aqui. Ele pede o menos U, ó, o menos U é esse aqui. Porque o U é para cá, menos U é para cá. E o V? Então, ó, menos o U e o V é esse ângulo aqui, 120 graus também. Concorda? Concordam? Sim. Agora, o menos U e o menos V. Onde é que é o menos U? Vou escrever aqui menos U de novo. O menos U é aqui, ó. O menos U e o menos V é 60 graus. Está aqui, ó. E ele quer saber o ângulo do 2U e 3V. 2U e 3V, se eu pegar o U e aumentar em 3 vezes aqui, ó, multiplicar por 3, e multiplicar por 2 o V, o U e o V aqui no caso, eles vão continuar tendo. Não vai aparecer aqui só, mas tu entende que o ângulo vai continuar sendo o mesmo? Sim. Porque ele só vai aumentar em valor aqui, em módulo, desculpe, em valor, em módulo, intensidade, como queira, mas o vetor ele só vai aumentar em 3 unidades, esse U, não, o U em 2 e o V em 3, mas o ângulo entre eles vai continuar sendo o mesmo ainda. Então, a solução desse aqui, né, do menos U com o V é 120, do menos U e menos V é 60 graus, e desse aqui é 60 graus também. E continua a questão, né, só aumentei o módulo deles, não muda o ângulo deles ali. Tranquilo? E as respostas estão ali. Vou apagar aqui. Ó, e as respostas estavam aqui, ó. 120, 120, 60 e 60 graus. Tranquilo? Nem tão tranquilo, mas... Agora sim. Tranquilo. Agora eu compreendi bem. Na aula de hoje eu entendi, professor. Na aula passada eu não tinha entendido nada. Mas agora eu consegui compreender bem. Sim. Tranquilo. Professor, depois da aula, onde que o senhor vai deixar o link dessa aula, da gravação dessa aula? Eu geralmente mando lá pro SIGA e mando pro grupo da turma. Do WhatsApp. Tá bem que geometria analítica não roda. Não, eu só repetente.
Professor, eu rodei o professor de geometria analítica, não sei como. Isso foi bem barbada no semestre que eu fiz. O professor deu uns trabalhos consultados lá, mas eu tinha o pão, o queijo e a faca na mão, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia desenvolver aquilo ali. Eu tinha tudo, mas eu não entendia desenvolver. Agora, nessa aula, eu consegui entender desenvolver, que eu não conseguia antes. Não estava afiada a faca. Só pode, não foi afiada a faca. Não. É tipo faca de serra cega, né? Vamos lá, então. Hoje eu quero finalizar esse arquivo que eu passei para vocês. Vou tentar finalizar. Falando um pouco de que vocês já tiveram um pouco de entendimento maior de vetores, então vou começar a tentar trabalhar com eles numericamente. Né? Vou trabalhar com soma de vetores, né, algebricamente, né, com números, que é tranquilo, mas que gera a mesma coisa. Depois vocês vão poder trabalhar no GeoGebra com eles, vocês vão ver, vão entender a questão dos vetores, né, algebricamente, por quê. Então, a decomposição de um vetor no plano, então, dado dois vetores V1 e V2, eu já tinha conversado sobre isso com vocês, não colineares. O que quer dizer não colineares? É não estarem na mesma linha ou não serem paralelos, né? E aí tem que entender como entender se um vetor são paralelos ou não. Mas isso mais adiante eu já... Né? Não colineares, qualquer vetor V coplanar com V1 e V2 pode ser decomposto segundo as direções de V1 e V2. Então, o problema consiste em determinar dois vetores cujas direções sejam as de V1 e V2 e cuja soma seja V. Em outras palavras, iremos determinar dois números reais A1 e A2, tais que satisfaça essa equação aqui. Então, eu preciso, e aí eu posso escrever qualquer vetor, e é isso que ele está falando aqui, essas palavras aqui. Eu posso escrever qualquer vetor, né, que esteja no mesmo plano do V1 e do V2, em combinação linear com essas dois elementos ou dois números que eu posso escrever. Como isso? Como vocês viram agora, eu posso dizer o seguinte: eu tenho um vetor U e tenho um vetor V, e quero escrever esse vetor aqui. Como que eu posso escrever? Basicamente, é a regra do paralelograma. Né? Eu vou estender esse vetor, um elemento que eu vou estender esse vetor aqui, e um elemento que eu vou estender aqui, ó, que eu posso encontrar a solução desse vetor aqui V. Então, vou escrever aqui, se eu tinha um vetor aqui V1, multipliquei aqui, esse vetor aqui é um A1 V1, né? Então, eu peguei esse V1 e multipliquei pelo um número qualquer, e esse vetor aqui era o V2, multipliquei esse V2 por um A2, e é isso que ele está dizendo, e eu vou ter a solução, esse vetor V. Eu posso escrever, desde que tenha dois vetores, e isso nós já tínhamos falado na aula anterior, que com dois vetores sempre vai gerar um plano, né? Então, eu posso, desde que esse terceiro vetor seja coplanar a ele, ou estiver no mesmo plano, eu posso escrever esse vetor em combinação linear com esses outros dois vetores V1 e V2. Só tenho que encontrar quem é a A1 e quem é a A2, né, que satisfaz essa igualdade aqui. Posso apagar aqui, vou dar um exemplo aqui. Arbitrário.
ó, então, dados os vetores V1 e V2 não colineares, ele está dizendo que eles não são colineares. O que quer dizer não colineares? Né? Dessa forma aqui, ó, colinearidade é isso aqui, ó. Por exemplo, eles estarem na mesma linha ou serem paralelos. Eles não podem ser colineares, né? Eles têm que estar ou dessa forma aqui, ó. A direção não pode ser igual, de qualquer hipótese. É isso que eles têm que acontecer. Não colineares é não ter a mesma direção. Então, nesse caso, e um V qualquer, a figura mostra como é possível formar um paralelograma, foi o que eu fiz antes ali, em que os lados são determinados pelos vetores A1 e V1 e A2 e V2, e, portanto, a soma deles é o vetor V, que corresponde à diagonal desse paralelograma. É isso que está aqui, ó. Eu tenho um vetor qualquer, V1 e V2, foi o que eu fiz lá, ó, o V1 e o V2. Multipliquei pelo um A2, o V2, e um A1, o V1, né? E gerei esse paralelograma aqui, esse vetor V, que pode ser escrito, né, em combinação linear com esses vetores V1 e V2. Na figura seguinte, os vetores V1 e V2 são mantidos e considerados um outro vetor V. Note que esse vetor ele não está fazendo combinação linear. Nessa figura, o A1 é maior que zero e o A2 é menor que zero. Então, ele está falando que os coeficientes multiplicados são negativos. Por isso que esse paralelograma fica lá fora. Lá. Então, eu tenho que... Né? Então, o A1 é positivo, então o V1 se espichou para cá, e o V2, como o A2 era negativo, ó, ele veio na direção contrária, ó, e o paralelograma ele foi montado aqui para baixo, aqui, mesma coisa. Então, nesse caso aqui, era o que nós estávamos falando antes, só vou pegar aqui. Por que ele não fica A2 menos V2? Ao contrário, menos A2 V2. Deixa eu olhar aqui. Ó. O V1 multiplicado pelo número positivo. Ele aumenta. Certo? Tranquilo? Certo. O V2 é multiplicado pelo um A2 negativo. É isso que ele está dizendo. Então, em vez dele ir para lá, ele vem para cá. E aí o paralelograma está aqui, ó. Aqui, aqui, e a solução é esse aqui. Segue a mesma lógica que antes. Poderia pegar aqui, ó, o V1, né, multiplicado por 2, e o V2 seria menos V2. Então, eu estaria aqui mais aqui. E aí geraria esse aqui, ó, que é, vou trocar de cor. Vou trocar de cor aqui só para ti. Geraria esse elemento aqui. Chega no mesmo resultado ali. Professor, isso aí é o que a Érica falou a respeito do paralelogramo e do triângulo, da solução? Sim. Ok. Exatamente. Aqui ele está mostrando o paralelograma. Inclusive, ele fala aqui, se tu for olhar, deixa eu só apagar aqui o... Ó, inclusive, ele fundamenta a teoria aqui na questão do paralelograma, ó, que corresponde à diagonal desse paralelograma. E é isso que ele está falando. Aqui tem um paralelograma, ó, se for olhar aqui, ó, aqui tem um paralelograma, deixa eu trocar essa cor aqui. Aqui tem um paralelograma, ó. Vamos fazer isso aqui. Vou pegar uma linha. Aqui tem um paralelograma, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Resulta, né? Esse paralelograma encontra
exatamente o vetor que corresponde a esse A1V1 mais A2V2. Né? Assim como no outro lá. Ó. Opa. Onde é que eu estou? Aqui. Aqui tem um paralelograma também. Ó. Só que como esse V2 é negativo, ele gerou para cá. Ó. Aqui um paralelograma, aqui um paralelograma. De um lado do paralelograma. Gera esse paralelograma aqui. E o resultado está aqui, a soma. É a diagonal desse paralelograma aqui. Tranquilo? Sim, professor, sim. Tocou até agora. Ó. E aí tem alguns casos particulares aqui. Se o vetor V tiver a mesma direção que o vetor V1 ou o V2, digamos, dV1, como na figura, V não pode ser diagonal do paralelograma. E, portanto, A2 deve ser igual a zero. Então, no caso aqui, ó, para que a soma esse V for colinear, né, tiver a mesma direção que o vetor V1, esse coeficiente aqui vai ser zero lá do V2, que vai anular esse vetor V2 aqui. E mesmo sentido se for para o outro. Então, ó, dizemos que V é combinação linear de V1 e V2, o par de vetores V1 e V2 não colineares é chamado base do plano. Então, eu posso montar uma base aí com dois vetores. Aliás, qualquer conjunto V1 e V2 de vetores não colineares constitui uma base no plano. Os números A1 e A2 da representação, então, são chamados componentes ou coordenadas de V em relação à base V1 e V2. Então, eu posso dizer que, e é bom logo esclarecer, que embora estejamos simbolizando a base como um conjunto, nós a pensamos como um conjunto ordenado. O vetor A1, V1 é chamado projeção de V sobre o V1. Né? O que é uma projeção? Né? Se eu pegar a sombra desse vetor lá, coisa, ele vai representar esse próprio vetor V1, A1, V1. Né? Voltando lá para o paralelograma, ó, eu tenho esse vetor aqui. Essa é a projeção esse vetor V aqui, ó, essa aqui é a projeção dele lá no vetor aqui, ó, se eu quisesse dizer, ó, se eu pegasse uma sombra dele aqui, então lá é a projeção dele, e essa aqui é a projeção dele para cá. Exatamente isso. Se eu pegasse aqui fosse um sol, por exemplo, ou aqui, né, no caso, para a projeção da sombra dele lá. Então, é isso que se representa essas projeções aí. A projeção deles sobre esses vetores A1, V1, A2, V2. Então, na prática, as bases mais utilizadas são, e aí vem uma questão que eu quero que vocês entendam, a base ortogonais. O que seria uma base ortogonais? Uma base E1, E2 é dita ortonormal se os seus vetores forem ortogonais e unitários. O que quer dizer isso? Então, basicamente é o seguinte, se eu tiver dois vetores, é isso que ele está dizendo aqui. Eu vou colocar aqui. Então, vou para cima e aqui. O que ele está dizendo aqui? Se as bases serem ortogonais. Ortonormais, desculpe. Tem que ser ortogonal e unitários. É isso que ele está dizendo aqui. Ou não. Vamos primeiro por ortonormais. Para ser ortonormais, eles têm que ter essas duas características aqui, os dois vetores. Então, vou dizer uma base é ortonormal se o vetor
que forma ela. Vamos dizer que esse vetor aqui é o vetor E1 e esse aqui é o vetor E2. É isso que ele está dizendo ali. Ele tem que ter entre eles dois vetores, ter um ângulo de 90 graus, e o módulo desses vetores, o módulo do vetor E1 tem que ser igual a 1. E o módulo do vetor E2 tem que ser igual a 1 também. É isso que ele está falando. Uma base ortonormais, as bases ortonormais, ou ortonormal, ela é dita se acontecer essas duas coisas. Ortogonalidade, ter um ângulo reto entre si, ou um ângulo de 90 graus, e os vetores que formam essa base serem vetores unitários. Por que isso? Porque se eu tiver, por exemplo, e aí pensa nesse vetor E1 como sendo, o vetor E1, né, tendo um módulo de 1 no x, 0 no y. E o vetor... Vou apagar isso aqui. Eu estou em aula. O vetor é 1. Se tiver 1 e 0. E o vetor do E2 se tiver 0 e 1. Né? E eu posso escrever qualquer vetor em combinação linear com eles. Né? Por quê? Porque, isso aqui é um vetor unitário. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter um vetor 3 e 0 e somar com ele, depois que nós tivermos a soma de vetor, eu vou lá para o GeoGebra. Vou apagar tudo isso aqui. Deixa eu fechar e vou abrir de novo. Para não... Não está na hora do recreio ainda, professor? Deixa eu só finalizar essa parte aqui. Olha, eu tenho um vetor E1 como sendo 1 e 0. Olha lá, E o vetor E2 sendo 0 e 1. Então, eu posso escrever qualquer vetor em combinação linear com eles. Eu posso pegar um vetor F, vai ser igual a 3 vezes 1, 3 vezes o E1, vou botar E1, né? Mais 3 vezes o E2. E aí vocês vão entender a questão do paralelograma. O que eu fiz? Na verdade, o 3 vezes o E1 é esse vetor aqui, E 3 vezes o E2 é esse vetor aqui, E se vocês entenderem a questão do paralelograma, eu escrevi esse vetor F, que ele gerou aqui um vetor F aqui, ligando as pontas aqui, que o F é exatamente 3 vezes o vetor U, né? Mais 3 vezes o vetor V. Por quê? 3 vezes o vetor E1 mais esse aqui, chega lá naquele vetor que nós temos a solução usando ou a questão triangular ou a questão do paralelogramo. Matematicamente, eu escrevo esse vetor em combinação linear com esses dois vetores E1 e E2, que formam uma base ortonormal. Por que uma base ortonormal? Porque esses vetores E1 e E2 têm um ângulo de 90 graus aqui entre si, e eles são unitários.
né? Se eu quiser calcular o módulo desse vetor E1, vamos ver se eu consigo calcular o módulo aqui do vetor E1. Mod, não sei se tem de E1, seria mod de E1, não sei. Não, tem erro de sintaxe aqui. Mod de, não sei, ou depois. Eu poderia, vamos pegar a questão de segmento aqui. Segmento daqui até, não, esquece. Então, eu posso escrever, voltando para lá de novo, né? Apagando isso aqui tudo. Eu posso escrever como ele fez aqui, ó. Vou apagar de novo para sair mais para baixo. Então, eu posso escrever essa base em função desse E1 e E2, desde que eles sejam uma base ortonormal. Mas isso que eu quero que fique bem claro. Base ortonormal exige duas coisas. Os vetores que formam essa base formar um ângulo de 90 graus e que o módulo ou a intensidade desses vetores que formam a base sejam um módulo igual a 1. Né? Então, eu preciso, né, às vezes eu tenho vetores que formam uma base e eu preciso transformar essa base em uma base ortonormais. Então, eu preciso achar os versores desse vetor. O que é o versores? Lembram lá? Era um vetor que tinha a mesma direção, mesmo sentido, só que uma unidade em relação àquele outro. Quando eu falei lá em versores, lá no início, lá. Então, nós vamos voltar a falar em versores de novo, para transformar em base, essas bases ortonormais. Aqui está falando, aqui. Até ele fala aqui da versão IJ, que é chamada base canônica. O que seria a base canônica? Exatamente a base que forma o plano cartesiano. O vetor I e o vetor J, né, o vetor I é o versor do eixo do X, e o vetor J é o versor do eixo do Y. O que é o versor? É um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, só que o módulo dele é igual a 1. Certo? Então, eu iria mais adiante e eu vou me finalizar por hoje aqui, então. Senão, vocês... Tranquilo? Para a apresentação aqui. Sim, professor. E aí vocês Tranquilo. tentem assimilar olhem bem o que eu falei. Falei em ortonormais, ortogonais, unitários, versor, e eu vou voltar a falar nisso, porque daí fica mais tranquilo para que vocês possam fazer a transformação de base aí. Então, para deixar para vocês verem melhor isso aí. Eu teria mais coisa aqui, mas daí vai atropelar demais, e eu já trabalhei praticamente 1h15 aí. Não sei se... Eu deixo para vocês depois verem a gravação novamente. Tá no link ali o... Professor, o senhor vai colocar a gravação no Cigar? Sim, sim. Eu mando o link para vocês depois. Eu mando para aquele WhatsApp que tu me mandou agora há pouco ali, eu mando o link também. Tranquilo? Provavelmente até hoje, 9 e pouco, 10 horas, o Google me manda já a gravação e aí faço o upload lá pro YouTube lá e mando para vocês. Vou parar a gravação aqui. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, obrigado. Tudo é bom para vocês? Obrigado, Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Obrigado aí, boa noite a todo mundo. Bom final de semana. Boa noite, bom final de semana. Se cuidem. Bom final de semana, professor. Obrigado. Tudo é bom para vocês.
Boa noite, colegas, professor. Bom final de semana. Até sexta que vem. Obrigado, igualmente. Tudo de bom.